Auguste Comte foi um filósofo francês nascido em 1798 e falecido em 1857. Comte fundou o positivismo e também é considerado o pai da sociologia. Para ele, apenas o conhecimento científico deve ser considerado válido, e essa é a base de sua filosofia. Comte viveu em uma época no qual o cientificismo ou cientismo era a posição filosófica dominante. O cientificismo é a crença de que só a ciência é capaz de resolver todos os problemas humanos. Logo, o único verdadeiro conhecimento é aquele obtido pela ciência, e apenas esse tipo de saber deve ser digno de crédito. O cientificismo resultou da grande popularidade obtida pelas ciências físicas e mentais, que se difundiram no contexto do empirismo britânico e do sensacionalismo francês. Nós já estudamos muitos filósofos empiristas como Francis Bacon, David Hume e John Stuart Mill, e vimos que eles compreendiam que o único conhecimento válido é aquele que resulta da experiência sensorial, ou seja, do nosso contato com o mundo material. Então, coisas como ideias inatas, dogmas religiosos e especulações metafísicas seriam apenas crenças sem qualquer valor verdadeiro. A valorização da experiência sensorial como parte de conhecimento e, simultaneamente, o declínio das doutrinas religiosas fizeram emergir o cientificismo, que é justamente a supervalorização do conhecimento de ordem científica e a desvalorização de outras formas de conhecimento. Para Comte, as únicas coisas das quais podemos ter certeza são aquelas que podem ser observadas publicamente e que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Os dados científicos, por exemplo, podem ser publicamente observados, de maneira que outras pessoas interessadas também possam verificar a exatidão desses dados. Logo, o conhecimento obtido pela ciência é digno de confiança. Isso diferencia o conhecimento científico de outros tipos de saberes, como as doutrinas religiosas, as crenças individuais e as superstições. A insistência de Comte em defender que o único tipo de conhecimento válido é aquele obtido pela observação empírica é justamente o que ficou conhecido como positivismo. O nome positivismo deriva de um termo francês que significa colocar no lugar ou colocar na mente pela experiência. Comte, assim como James Mill e John Stuart Mill, foi um reformista social. Então, ele se interessava pela ciência como uma forma de aperfeiçoar a sociedade. Por isso, o conhecimento científico precisava ser útil, na visão de Comte. Todo conhecimento que não tivesse utilidade prática não era visto com bons olhos por Comte, mesmo que esse conhecimento fosse obtido dentro do mais absoluto rigor científico. Para Comte, a ciência deveria considerar primeiramente o valor prático de suas descobertas, ou seja, ela deveria identificar as relações entre fenômenos físicos regulados por leis e, uma vez que essas relações se tornassem conhecidas, elas deveriam ser usadas para se prever e controlar o ambiente de modo a melhorar a vida das pessoas. Em poucas palavras, o papel da ciência seria o de nos oferecer maior controle sobre a natureza para a melhoria da vida humana. Uma das máximas preferidas de Comte era justamente saber para poder prever. Note que a visão de ciência defendida por Comte é muito semelhante àquela que já estudamos em Francis Bacon. Quer dizer, a ciência deveria ser prática e não especulativa. Em verdade, o modo de pensar positivista tem algumas de suas raízes já na Grécia Antiga. O filósofo Epicuro, por exemplo, procurou libertar o homem da teologia, oferecendo uma explicação do universo baseada em leis naturais. Por toda a história da filosofia, encontramos pensadores com inclinações positivistas, mas é na filosofia de Comte que essa tendência encontra de fato seu ponto de culminância.
As sociedades, de acordo com Comte, passam por 3 estágios no que diz respeito às explicações sobre os fenômenos naturais. O primeiro estágio, que é o mais primitivo, é o estágio teológico. Nesse estágio, as explicações para fenômenos naturais são baseadas em superstições e misticismo, quer dizer, existiriam divindades diretamente responsáveis por esses fenômenos. No segundo estágio, que é o estágio metafísico, os fenômenos naturais são explicados com base em essências, princípios, causas e leis que não podem ser observadas ou testadas. A filosofia de Aristóteles, que já estudamos, seria um exemplo. O terceiro estágio, que é justamente o estágio científico, seria o mais avançado estágio de desenvolvimento. Aqui as explicações metafísicas sobre fenômenos cedem lugar para as descrições científicas. Além disso, a previsão e o controle sobre os fenômenos naturais tornam-se absolutamente importantes. Esse terceiro estágio, portanto, seria o estágio no qual o positivismo é aceito. O termo sociologia foi usado por Comte para descrever o estudo sobre como diferentes sociedades poderiam ser comparadas, tendo por critério aqueles 3 estágios de desenvolvimento definidos por ele. Mas Comte também considerava que todos nós passamos individualmente por esses 3 estágios. Quer dizer, quando somos crianças, nossas explicações para os fenômenos naturais são teológicas. Nós nos satisfazemos com as explicações que se apoiam na religião. Já na juventude, nos tornamos metafísicos e procuramos explicações menos simplórias para os fenômenos que observamos. Quando nos tornamos adultos, finalmente viramos filósofos naturais, ou seja, adotamos uma postura mais científica e desejamos entender o mundo pelo prisma da ciência. No próximo vídeo, veremos como Comte transformou sua filosofia em uma espécie de religião e a influência do positivismo no desenvolvimento da psicologia.